bem-vinda à nossa aula desta semana. E nessa aula a gente vai fazer uma revisão sobre alguns conteúdos que foram vistos em aulas anteriores e também iremos rever um novo conceito que são como construir um gráfico sem precisar ficar usando aquela tabela que a gente viu na aula passada, porque em alguns casos é muito mais trabalhoso você construir a tabela, tá? Para fazer um gráfico. Existem métodos que são mais rápidos e mais fáceis também. Bom, vamos começar a nossa aula aqui. Os conteúdos que nós iremos estar vendo nesta aula dessa semana são os zeros da função. Esse conteúdo a gente já viu, a gente vai fazer uma revisão nele, tá? Porque ele é muito importante para a gente conseguir alcançar o objetivo da aula, que é a construção do gráfico. Tá? Então, se a gente não conseguir saber o que é um zero da função, a gente não vai ter sucesso para a construção do gráfico. O segundo conteúdo é o ponto onde a função corta o eixo y. Esse conteúdo é muito simples, muito fácil. E por fim a gente vai usar esses dois conteúdos que a gente viu para construir um gráfico, sem precisar ficar usando aquela tabela. Bom, então vamos começar primeiro pelo zero da função ou raiz de uma função. Tá? Alguns livros falam zeros da função, tá? Outros falam raiz da função. É a mesma coisa, não tem diferença. Então aqui, ó, vamos ver primeiro os zeros da função, que é uma revisão que a gente já viu, né? Bom, a gente já viu em aulas anteriores esse conceito, né? Então, nesse primeiro momento a gente vai fazer só uma revisãozinha para fazer o esboço do gráfico que a gente vai ver lá para o final da aula. Bom, antes da gente começar a rever esse conteúdo, é importante que a gente saiba responder as seguintes perguntas, né, relativas a esse assunto. Primeira delas é: o que é o zero ou raiz de uma função? O que isso quer dizer? Né? Bom, o zero ou uma raiz de uma função, ele é o valor do x, e aquele valor do x, tá? Que vai tornar a função igual a zero. Ou seja, você tem uma fórmula de uma função. O valor do x que você coloca dentro dessa fórmula, que faz toda a função, que faz o resultado dela ser zero, esse número eu chamo de zero ou de raiz da função. Tá? Em outras palavras, em poucas palavras, é o valor do x que torna a função nula. Tá? A segunda pergunta que a gente tem que se fazer é, graficamente falando, o que significa o zero de uma função, né? Graficamente, quando a gente for fazer uns gráficos, esse zero da função que a gente calcula, ele significa aqueles pontos onde a função corta o eixo x. O eixo x, você lembra que é aquele eixo, né, que está na horizontal. Se isso aqui é um plano, né? O nosso eixo x é esse daqui, e esse aqui é o nosso eixo y, tá? Mas isso aqui a gente vai ver com mais calma daqui para frente. Então, de primeiro momento, você tem que ter em mente o que é o zero ou raiz de uma função. O que isso significa? Significa duas coisas. A primeira coisa é que é o valor do x que torna a função igual a zero. E em segundo momento, ele é o valor, é o ponto onde a função corta o eixo x. E qual é o eixo x? O eixo x é aquele eixo que está na horizontal, tá? Aquele eixo que está deitado. Bom, aqui, ó, a gente tem o eixo x. Esse aqui é o eixo y, tá? Graficamente falando, o zero ou raiz de uma função é aqueles valores que estão aqui nesse eixo x. Então, por exemplo, digamos que você calculou lá, né, fez a sua conta, você encontrou que o zero da função é x igual a 3. O que isso significa? Isso significa que no gráfico aqui você vai marcar o ponto no x igual a 3. Ó, o eixo x é esse, então você vai marcar aqui no 3. Ó. Aqui está 2 e 4, então 3 está mais ou menos no meio, está mais ou menos bem aqui. Aí você marcaria ele aqui. Espera aí que ficou... Tá, você marcaria ele aqui. Então, graficamente falando, é isso. O zero de uma função, ele é o valor do x que está em cima do eixo x. Tá? Bom, vamos ver agora aqui alguns exercícios para a gente relembrar esse conceito. Ó, calcule o zero das seguintes funções afim
e marque o ponto encontrado no plano cartesiano. Então, esse exercício ele tem dois momentos. O primeiro momento é você vai encontrar o zero da função, né? Vai calcular o zero da função. E no segundo momento você vai marcar, né, esse ponto encontrado no plano cartesiano. Tá? Tem duas questões, né? A e B, para fazer uma de cada vez. Ó, f de x igual a x menos 4. Tá? Fazer ela bem aqui. Estou só repetindo, tá? F de x menos 4. Para nós calcularmos o zero de uma função, você vai pegar a função e vai igualar ela a zero. Ó, qual é a função? A função é essa, ó, x menos 4. Então, você vai fazer x menos 4 igual a zero. E você quer descobrir qual é o valor do x. Então, você vai ter que passar tudo que tem números para um lado e deixar o x sozinho em um lado, tá? Então, se eu quero que o x fique sozinho aqui, eu vou passar esse daqui, ó, para o outro lado da igualdade. E quando você passa um número para o outro lado da igualdade, ele troca o sinal que ele tem. Então, aqui ficaria x igual a 4. Tá? Então, esse daqui, ó, é o nosso zero da função, x igual a 4. Então, ó, a primeira parte a gente já fez, ó, calcular o zero da seguinte função, nós já calculamos. O zero é x igual a 4. O segundo passo, o segundo momento da questão que ele pede, é marcar esse ponto no plano cartesiano. Ó, qual é o nosso eixo x? É esse daqui, né? Esse aqui é o eixo x e esse é o y. Como eu quero marcar no plano e o nosso x está valendo 4 e o eixo x é esse, ó, não tem y, só tem x. Então, você vai marcar esse valor que você encontrou aqui, x igual a 4, no ponto 4. O 4 está aqui, ó. Então, você vai marcar bem aqui, tá? 2, 4, 6. Então, marcamos aqui. Deu para entender, né? Bom, bora ver a outra. Fazer essa questão parecida com aquela anterior, tá? E depois você continua para ver se você acertou ou não, tá? Então, um tempo para você pausar o vídeo aí. Bom, agora vamos continuar. Ó, o primeiro, qual é a função? A função é essa, ó. Então, você vai igualar essa função, que é 2x mais 8, igual a zero. Que eu quero calcular o zero. Né? Como eu quero encontrar o zero da função, então eu igualo a função a zero. E agora eu vou responder. Como eu quero encontrar o valor do x, então eu vou deixar tudo que tem letra para um lado e que não tem letra para o outro lado. Então, primeiro eu vou passar, né, os números para o outro lado. Vou passar esse 8 aqui, ó, para esse lado. Vai ficar 2x é igual a menos 8. Agora, 2 vezes o x, ó, ele está multiplicando. Então, esse 2 aqui, ó, que ele está multiplicando o x, ele tem que passar para esse lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a menos 8 dividido para 2. Menos 8 dividido para 2 é menos 4, né? Então, esse aqui é o nosso valor do zero da função. Aí, agora, ele quer que você marque no plano, né? Ó, se a gente quer marcar no plano, a gente encontrou que o x vale menos 4. Então, você vai vir aqui no eixo x, que é esse, e vai marcar aqui no menos 4. O menos 4 está aqui, então você marca ele bem aqui. E pronto, está marcado. Bom, agora vamos ver aqui o ponto onde a função corta o eixo y, tá? Isso aqui é mais tranquilo para a gente fazer. Ó, a gente já viu e já sabemos também como calcular o ponto de uma função corta o eixo x. Esse ponto a gente chama de zero da função. Agora a gente vai aprender a identificar o ponto onde a função afim corta o outro eixo, que é o eixo y, tá? Bom, vamos ver por meio de um exemplo. Em que ponto o gráfico da função f de x igual
2x menos 12, corta o eixo y. Em seguida, marque esse ponto no plano cartesiano. Bom, então é uma questão, também tem dois momentos, você vai calcular o ponto onde ela corta o eixo y, em seguida você vai marcar esse ponto no gráfico, né? No plano cartesiano, perdão. Bom, então vamos resolver essa questão. Em que ponto o gráfico da função corta o eixo y? Em seguida, marque esse ponto no plano cartesiano. Tá? Ó, a nossa função é essa. Então, você vai colocar aqui, ó, 2x menos 12. Só que agora, em vez de você fazer igual a zero, antes você fazia a função igual a zero. Agora, você vai fazer o x igual a zero. Você vai substituir o x por zero e vai ver qual é o valor que dá. Tá? Então, aqui vai ficar, ó, 2 vezes o zero menos 12. Isso aqui é igual a 2 vezes 0 é 0. Sobra só o menos 12. Então, menos 12 é o valor do y que corta o eixo, o valor do y que faz a função cortar o eixo y. Agora você vai marcar esse ponto, tá? Aqui parece um x, mas é um y, tá? Agora você vai marcar esse ponto no gráfico lá. Deu menos 12, o menos 12 está aqui, ó, no eixo y. Esse aqui é o y, tá? Y, esse aqui é x. Bom, só isso, tá? De modo geral, a gente não precisa ficar fazendo conta para encontrar esse ponto onde a função corta o eixo y, tá? De modo geral, a função vai ser sempre esse número que está sobrando aqui, ó. Vai ser sempre esse. Por exemplo, se você tiver uma função que ela é assim, f de x é igual a 3x menos 7. Como o x vai ser sempre zero, então esse valor aqui sempre vai ficar zero, né? Porque 3 vezes 0 é 0. Vai sempre sobrar esse daqui, ó, tá? Então, de modo geral, o valor da função onde ela corta o eixo y é sempre o número que não tem x. Aí é aquele número que está sobrando. Então, você não precisa fazer conta. Só de olhar para a fórmula, você já consegue identificar qual é. Vamos ver aqui uns exemplos aqui, ó. Ó, em que ponto as funções abaixo cortam o eixo y? Só olhando a gente já sabe, ó. A gente sabe que isso aqui vai ser no ponto 8, que essa aqui vai ser no ponto menos 5 e que essa daqui vai ser no ponto 9, tá? Você não precisa ficar fazendo conta. E a gente sabe que só vai ser esse daqui, ó, porque como o x vale 0, esse aqui vai ficar 0. Esse aqui também vai ficar 0, e esse aqui vai ficar 0. Vai ficar 0 por quê? Porque o x vale 0, e qualquer coisa vezes o 0 sempre é 0, tá? Então, não precisa ficar fazendo conta. Ó, que eu falei aqui, ó. De modo geral, o valor onde a função corta o eixo y é uma função da forma esse daqui será sempre esse valor aqui, ó. É sempre esse, não precisa fazer conta, tá? Ó, esse daqui é o vale esse e esse. Não precisa fazer conta. Bom, agora a gente vai juntar esses dois conteúdos que a gente viu, né, em uma única ideia para a gente fazer o gráfico. Né? Construção do gráfico de uma função afim usando os pontos calculados, que são o ponto onde a função corta o eixo x e onde a função corta o eixo y. Tá? Então, bora ver aqui. Para fazer o gráfico de uma função afim, também chamada de função do primeiro grau, então, se você vê num livro falar função afim ou função do primeiro grau, é a mesma coisa. A gente precisa das seguintes informações. Primeiro, a gente precisa saber aonde a função corta o eixo x e também precisa saber aonde a função corta o eixo y. Sabendo esses dois pontos, a gente consegue fazer o gráfico de qualquer função do primeiro grau, sem precisar ficar fazendo tabela. Tá? Então, bora ver como a gente faz isso. Bom, aqui um exercício, um exemplo, né? Faça o gráfico da função 2x menos 4. Então, primeiro, eu vou ter que calcular o ponto onde a função corta o eixo x, depois o ponto onde a função corta o eixo y, e depois eu vou só usar esses dois pontos para fazer o gráfico. Bora ver como é que a gente faz essa ideia. Bom, então primeiro vamos calcular o ponto onde a função corta o eixo x, né?
Então, como é que eu calculo esse ponto onde a função corta o eixo x mesmo? Eu pego a função e igualo ela a zero. Ponto onde a função corta o eixo x é a mesma coisa que zero da função, tá? Então, eu vou calcular aqui o zero da função, que é 2x menos 4. Faço igual a zero e resolvo, né? Passo esse daqui para cá, porque eu quero deixar tudo que tem letra para um lado e número para o outro. Vai ficar 2x é igual... Aí passa para esse lado, ele troca o sinal, né? Ele vem em 4 positivo. E agora o 2 está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, tá? Então vai ficar x é igual a 4 dividido para 2. E por fim, 4 dividido para 2 é 2. Tá? Agora nós já calculamos o ponto onde a função corta o eixo x. Corta o eixo x no ponto x igual a 2. Agora a gente vai calcular o ponto onde a função corta o eixo y. Isso aqui não precisa fazer conta, né? A gente já viu que não precisa fazer conta. Basta a gente só olhar para a fórmula da função, né? Qual vai ser o ponto aqui? Lembrando, você lembra aí? Vai ser o menos 4, ó. Não precisa fazer conta, vai ser o menos 4. Vai ser nesse ponto aqui. Então, y é igual a menos 4. Agora a gente só vai usar esses dois valores que nós encontramos para fazer o gráfico. Então a gente vai desenhar o plano cartesiano, vai marcar esses dois pontos e por fim ligar eles. Ó, aqui, tá? Esse daqui é o nosso eixo x, esse aqui é o eixo y, tá? O primeiro valor que nós encontramos foi qual? Foi x igual a 2. Então você vai e o segundo valor foi y igual a 4, tá? Então aqui, ó, vou escrever bem aqui. X igual a 2, que são o zero da função. Zero da função. E o y igual a menos 4, né? Que é o ponto onde a função corta o eixo y. Você vai marcar no eixo x, você vai marcar o ponto no 2, e no eixo y você vai marcar o ponto no menos 4, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, no 2, vou marcar bem aqui. Ó, no 2 e no menos 4. Marquei aqui no menos 4, que esse aqui é o eixo y, ó. Y, opa. É y, tá? Eixo y, esse aqui é o x. Como o y valia menos 4, marquei aqui no menos 4. E o x vale 2. Então, vou marcar agora no 2. Aí, quando você marcou esses dois pontos, agora para você fazer o gráfico da função afim, basta você pegar uma régua e ligar esses dois pontos aqui, ó. Fazer uma reta que passa por esses dois pontos. Pronto. Esse é o gráfico da função. Você construiu. Você só precisa de dois pontos. Você não precisa ficar fazendo aquela tabela, tá? Porque às vezes, dependendo da função, pode ser muito demorado fazer aquela tabela. Então é mais fácil você calcular, fazer o gráfico calculando esses dois pontos. São bem simples, né? Você já viu aí? Bom, espero que tenha entendido. Essa aula de hoje só basicamente é isso, é a construção do gráfico da função afim. Em relação a essa aula, o conteúdo dessa aula, nós temos uma lista de exercícios que você vai fazer com calma e vai mandar por e-mail, tá? Para ser avaliado. Tem um vídeo também que a leitura dessas questões, mas qualquer dúvida, estou à disposição.